Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de João, capítulo 16, versículo 8, e diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você já sabe que estou falando sobre o Espírito Santo, não é? Quando o Espírito vier sobre você, a primeira coisa que ele fará é te convencer de todos os teus pecados. Isso mesmo, até mesmo do teu passado. Pecados que você cometeu há muito tempo e nem se lembrava mais. E pecados do dia a dia que você cometeu e nem achou que era algo errado. Ele tem esse poder de nos convencer de quem de fato nós somos. É nesse momento que o Espírito Santo tira a igreja de Laodiceia da posição de rica e abastada e traz ela para o nível dela, de desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Apocalipse 3,17. Nesse momento, neste processo de convencimento, nós recebemos um choque de realidade. E aí nós entendemos que muitas das coisas que nós fizemos foram mecânicas e nos esforçamos o tempo todo para sermos pessoas boas na medida do nosso possível. Na hora que o Espírito vem e nos convence dos nossos pecados, das nossas práticas, e aí é nesse momento que muitas vezes a gente quer parar com esse processo de busca pelo Espírito Santo. Como eu estou trabalhando isso há 5 anos com várias pessoas que eu dou assistência, eu percebo que é nesse momento que elas desistem. É nesse momento que elas são confrontadas com o seu verdadeiro caráter através do Espírito Santo e elas se sentem indignas. E aí elas preferem voltar às suas práticas antigas, à sua vidinha de sempre, porque perceberam o quão erradas elas estão e elas não têm forças para fazer as devidas modificações. Mais uma vez, nós voltamos para o nosso eu e a gente percebe que não tem forças para realizar essas transformações. E esquecemos que agora nós estamos no novo processo. Nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo. Isso mesmo. O Espírito que nos convence da nossa real situação é o mesmo que nos apresenta um Salvador. E é o mesmo que nos ajuda nesse processo de modificar aquilo que é necessário. Como diz lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em um outro homem. Ou seja, somente o Espírito pode nos transformar numa nova criatura. Por isso que Jesus disse a Nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo. E aí ele, sem entender como seria esse processo, Jesus explica a ele que isso seria uma obra do Espírito Santo para fazer com que acontecesse esse novo nascimento. Somente o Espírito tem o poder de nos transformar. Toda mudança feita por nós mesmos é apenas fruto do nosso esforço. E o tempo e as provações, eles podem modificar essas nossas decisões. Já as mudanças feitas pelo Espírito Santo, elas são verdadeiras e permanentes. Porque são modificações de dentro para fora. Então essas modificações, elas são poderosas em seus efeitos. Então enquanto estivermos com o Espírito, nós passaremos por essas mudanças, por essas verdadeiras mudanças. O problema é que sempre tem o eu atrapalhando. A nossa carne, ela nos atrapalha o tempo todo. E quando fala assim em modificação, em transformação de vida, a gente pensa que a gente pode fazer isso. E a gente pensa,
diante de uma semana de oração, de um apelo para que a gente estude mais a Bíblia, para que a gente seja mais consagrado. Então a gente se esforça e começa a estudar a Bíblia, orar, e a gente tenta acordar mais cedo. Tudo isso fruto do nosso esforço. E isso muitas vezes vai nos cansar, porque a nossa natureza carnal não gosta disso. Então vai ter momentos que você não vai ter coragem de levantar, vai ter momentos que você vai tentar ler a Bíblia e você vai dormir, porque está sendo uma leitura enfadonha. Você vai orar e em 1 minuto você não tem mais o que falar com Deus, porque isso é tudo um esforço da tua carne tentando agradar ao Senhor, tentando realizar as modificações que são necessárias. Mas a palavra de Deus diz que nenhuma mudança real ela parte de nós mesmos. E agora que estamos nesse processo em busca do Espírito Santo, nós precisamos deixar que o Espírito faça as transformações em nós. Como bem disse esse versículo anterior, somente o Espírito transformará a cada um de nós em um outro homem, em uma outra mulher. Seremos transformados em uma nova criatura através do Espírito, somente Ele. Sabe por quê? Lá em Jeremias capítulo 13, 23 diz assim: por acaso o etíope pode mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo pode tirar as manchas de seus pelos? É claro que não. Da mesma forma, vocês são incapazes de fazer o que é certo, porque já estão acostumados a fazer o mal. Lembra de Paulo, o grande conflito de Paulo? Ele disse que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, mas o mal que ele não queria, esse ele fazia com facilidade. Ou seja, a nossa carne, devido ao pecado, ela tem uma inclinação para as coisas erradas. Então nós conseguimos fazer o mal com uma facilidade tremenda. Mas já o bem, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue fazer. Isso tem que ser o trabalhar do Espírito Santo. Por isso o que eu vejo são vidas sem paz, religião de fachada, sorrisos no rosto e um coração cansado de tanto fingir. Isso é o quadro, é a definição de muitos cristãos tentando fazer a vontade de Deus em sua vida. E ainda temos um inimigo nos acusando de hipocrisia constantemente. Então a religião ela se torna um fardo muito pesado e algo inatingível. A gente sente que não vai conseguir nunca alcançar aquilo que Deus espera de nós. Então, por mais esforço que façamos, a gente só torna a nossa vida mais difícil e a nossa espiritualidade um fardo, não somente para nós, mas para a nossa família, os nossos filhos. Se a gente não está conseguindo, imagina os nossos filhos, que ainda estão caminhando rumo ao crescimento espiritual. Sabendo disso, se você for ler João 16:7, que é o versículo anterior, você vai ver Jesus dizendo: é melhor que eu vá, porque se eu for, o outro vem. Então, para vocês, é melhor que eu vá, porque o Espírito virá, e o Espírito virá não de forma corpórea, então ele pode estar na vida de todas as pessoas ao mesmo tempo. Diferentemente de Jesus, que tinha uma pregação limitada somente naquele espaço geográfico onde ele podia caminhar. E esse Espírito dentro de nós, ele tem condições de gerar uma transformação genuína, porque ele vai gerar em nós as transformações que nos levarão a termos a semelhança de Jesus. É esse mesmo Espírito que vai produzir em nós o seu fruto: amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E isso nos dará uma vida santificada, não porque nós estamos nos esforçando para isso, mas porque o Espírito em nós gera o que é dele, que é o fruto. O fruto é dele, então só ele que pode gerar em nós. Você, por mais que se esforce, você não vai conseguir amar. Por mais que você tente, você não vai conseguir ter paz. De você mesmo não há recursos para isso, porque isso é fruto do Espírito. Você já viu uma árvore tentando colocar um fruto e fazendo força e toda se balançando para que aquele fruto saia? Não acontece isso, porque é natural dela produzir frutos. Assim como é natural do Espírito Santo produzir frutos. E assim como não é normal para mim
colocar frutos. Então, se eu for tentar, eu vou fazer o maior esforço e por isso eu terei uma vida cristã com base no esforço, na tristeza, no desconforto, na agonia de tentar ser uma pessoa que eu não sou. Mas o Espírito que vive em mim, ele produz esses frutos e você consegue ver em mim esses frutos e você diz: poxa, Rogério consegue ter paz, Rogério consegue ser uma pessoa amorosa. Nada disso, é o Espírito que está em mim, que está gerando isso, para que você e as pessoas que têm contato comigo sejam beneficiadas. Eu continuo sendo um vasinho de barro, como diz Paulo, com um grande tesouro dentro. E é por conta desse Espírito que está em nós, é que nós nos tornamos pessoas melhores. E com isso nós vamos sendo moldados de glória em glória, como disse Paulo, até chegarmos ao caráter de Cristo. E quando estivermos prontos, esse céu pode se rasgar, porque nós estaremos prontos para o encontro com o Senhor nos ares. Então, coloque isso na tua cabeça. O querer e o efetuar vem de quem? Sempre vai ser do Senhor. Sempre é uma obra divina. Sempre é algo espiritual. Porque de nós mesmos, nós nem vamos ter o querer, nem vamos conseguir o efetuar. Mas através do Espírito Santo, isso é possível. Portanto, o Espírito que te convence do pecado, ele está criando em você a necessidade de um Salvador, que te concederá uma vida nova, uma vida no Espírito. Então, coloca isso na tua cabeça. Quando o Espírito te convence dos teus pecados, não é para você se sentir um miserável, para você ver que não consegue. Ele está te convencendo que você precisa de um Salvador. E ele já tem um Salvador para te apresentar. É isso que ele está querendo fazer. Que você vá até ao pé da cruz de Cristo. Pecadores necessitam de um Salvador. Nós vamos para uma igreja não é porque nós somos santos. Nós vamos para uma igreja porque somos pecadores e carecemos de um Salvador. Nós estudamos a palavra de Deus não é porque nós somos mais santos do que as outras pessoas. É porque nós precisamos das instruções para que a gente ande de forma correta nesse mundo. Nós oramos não é porque nós somos santos. Nós oramos porque nós temos necessidade de recebermos as instruções do céu para que a gente possa receber a força necessária para aguentarmos os dias terríveis que nós estamos vivendo. Agora você entende a obra que o Espírito Santo está fazendo na tua vida? Ele não está apontando os teus erros para que você se sinta um miserável. Ele está te mostrando os teus erros para que você busque o Salvador, para que você receba o poder que o Salvador tem para te dar, que é o Espírito Santo, para que você seja transformado, porque somente através do Espírito Santo nós receberemos o poder para sermos filhos e filhas de Deus. Então deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Para de tentar fazer com as tuas próprias forças, com o teu conhecimento. Se entrega ao Senhor todos os dias, agora mesmo nessa manhã. Apresenta a tua vida ao Senhor e diga: Espírito Santo, toma posse e que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos. Vamos orar por isso? Deus querido, nós te agradecemos porque esse Espírito está vindo sobre nós, está nos convencendo dos nossos pecados, não para gerar em nós culpa, desespero, desejo por morte. Nada disso. Esse Espírito está nos apresentando as nossas necessidades de um Salvador. E Ele já tem esse Salvador, que veio a essa terra e morreu na cruz do Calvário por todos os nossos pecados. E diante do conhecimento que agora temos dos nossos pecados, nós podemos pedir perdão e sabermos que eles foram todos perdoados na cruz do Calvário. Deus, obrigado porque esse Espírito está trabalhando em nós para que nos reconciliemos com o Pai, para que dependamos desse Salvador, para que busquemos o poder do alto, para nos transformarmos em homens e mulheres segundo o teu coração. Obrigado porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor foi porque era necessário para que viesse o Deus Espírito Santo, para que de forma universal Ele pudesse
habitar em todos aqueles que o convidam para entrar em sua vida. Como agora queremos fazer isso, o Espírito Santo, venha sobre nós mais uma vez, tome a nossa vida nas tuas mãos. Estamos diante de uma nova semana, não sabemos o que vai acontecer. Mas se o Senhor estiver conosco, como é promessa bíblica, que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fique conosco e nós seremos fortes. Esteja conosco e nós resistiremos ao inimigo. Fique conosco, não nos abandone em momento algum. E nós estaremos sempre prontos para testemunharmos do Teu poder e pregarmos o Evangelho com toda a ousadia de alguém que foi transformado, de alguém que experimentou o que está falando. Nós apresentaremos um remédio que nós mesmos tomamos e que deu certo. E por isso nós queremos apresentar isso para o maior número de pessoas. Transforma-nos, convença-nos dos nossos erros. Não queremos guardar dentro de nós nenhum pecado. Não queremos acariciar nenhuma tendência para o mal. Nós queremos ter uma vida santificada. E isso só é possível com o Senhor dentro de nós, gerando o seu fruto em nós para abençoar não somente a nossa vida, mas a todos ao nosso redor. Dá-nos uma semana de vitórias, de boas notícias. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.